Olá pessoal, está pronto para mais um dia da nossa jornada do Apocalipse? Hoje nós vamos dar entrada aí à quarta igreja do Apocalipse, a igreja de Tiatira. Eu já falei aqui com vocês sobre a primeira igreja, Éfeso, uma igreja militante, sobre a segunda igreja, que vai do ano 100 ao ano 313, uma igreja perseguida, sobre a terceira igreja, Pérgamo, que é uma igreja onde, nesse período de tempo, de 313 a 538, começa a corrupção dentro da igreja, a introdução de paganismo, muita coisa muda na igreja. A igreja deixa de ser uma igreja perseguida, ela passa a ser a igreja oficial de Roma e a ser agora perseguidora. Muita coisa foi mudada a partir daí. E agora nós estamos no ano 538, que eu falei para vocês, é quando o bispo de Roma, ele chega à supremacia. O bispo de Roma se torna, um pouco antes disso, ele se torna o cabeça de todas as igrejas, E em 538, a última tribo ariana, isso está na história, foi bárbara, A tribo bárbara foi destruída nas cruzadas, em nome de Jesus. Então vamos lá. Essa igreja de Tiatira, que começa no ano 538, com essa supremacia papal, e esse ano 538 é uma data muito importante, nós vamos utilizar muito ela, porque ela é o início de uma profecia. Ela é o início dos 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo, citados tanto em Daniel quanto em Apocalipse, que representam aí um período de 1260 anos. É um período muito interessante. Aí nós podemos dizer também que inicia a idade das trevas. Isso mesmo, trevas morais, trevas espirituais, a palavra de Deus jogada por terra e doutrinas bíblicas também jogadas por terra, entre outras coisas. Então vamos lá, verso por verso, então vamos estudar verso por verso. Capítulo 2, verso 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. O que eu quero deixar claro para você é o seguinte, que as mensagens para estas igrejas, elas trazem mensagens de elogios para uma parte da igreja, a qual eu falei para vocês, que é o remanescente, tá? O remanescente do povo de Deus, porque Deus, em todos os períodos, Deus tem um remanescente, tá? E traz aí muita advertência contra a igreja corrompida, que se corrompeu, Então vamos lá. Vamos imaginar aí o cristianismo em si como o povo de Israel. Então Deus ele traz uma mensagem de elogio para os israelitas que estão guardando os mandamentos, sendo obedientes e tudo mais, e traz uma mensagem de exortação, uma mensagem de reprovação para os israelitas que estão sendo infiéis, entendeu? Então, nesse contexto de igreja, nós podemos juntar ali todos os que proferem ser cristãos. Elogio para o remanescente de Deus e reprovação para o restante da igreja em si. Então vamos lá. Aqui Deus está falando do remanescente dele, que conhece o amor, as obras, a fé, o serviço, a perseverança. Ou seja, Deus tinha um povo em meio a essa corrupção, um povo que não aceitava a transigência entre o certo e o errado, a transigência entre as coisas de Deus, e as coisas do mundo. Pessoas que eram fiéis à palavra de Deus, que guardavam os mandamentos de Deus, fiéis àquilo que o Senhor tinha ensinado para eles e fiéis também às Escrituras. Era um povo perseverante, que sofria perseguições, muitos deles, ao se opor à igreja, eles eram tratados como hereges, entre outras coisas. Eles sofriam martírios, muito sofrimento. Vamos lá. Essa igreja que se prostituiu, que conseguiu aí muito poder, que é agora uma igreja perseguidora,
começa a receber algumas reprovações aí a partir do verso 20, que diz assim: eu tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel. Jezabel é apenas um símbolo, né? Jezabel nós sabemos que é a mulher de Acabe, né? Que ela seduziu Acabe para fazer inúmeras barbaridades, né? E ela é um símbolo. Símbolo de quê? Vamos ver o que ela fazia, né? Que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem o quê? A prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então Deus está retratando agora, né, essa parte da igreja cristã que está corrompida, né, os líderes ali, os cabeças daquele sistema. Podemos representar aí o sistema papal, sistema romano e tal, que ensinava e levava, né, todo mundo naquele momento a se prostituir. Se prostituir com o quê? Servindo ali talvez a outros deuses, adorando imagens, adoração a mortos, adoração a santos e doutrinas, né, doutrinas diabólicas. A palavra de Deus não poderia ser pregada, as pessoas não poderiam ter acesso à palavra de Deus e muitas outras coisas. Então, vamos lá. Verso 21. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus sempre dá tempo para que a igreja de Deus, para que a igreja se arrependa, na verdade. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ou seja, ela vai continuar com esse mesmo pensamento. E a Bíblia diz que ela vai até o fim, né, até o fim dos tempos, ensinando essas doutrinas que não são bíblicas. Verso 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, com os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui Deus está mostrando o seguinte, que muitas pessoas se prostituem com as coisas erradas, né, com o erro, para evitar um sofrimento ali no momento. Mas Deus está dizendo que se eles não se arrependerem disso, eles vão sofrer muito mais, né? Eles vão passar por momentos muito difíceis. E aí diz o seguinte: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Matarei os seus filhos. Se você for para Apocalipse 17, você vai ver que esse sistema que se prostituiu é chamado de Grande Babilônia, né? A Grande Babilônia. E essa Grande Babilônia, a Bíblia diz que ela é mãe das meretrizes, né? Ou seja, ela é mãe das meretrizes. Tem muitos outros ensinamentos, doutrinas, igrejas que têm esse mesmo segmento, né? Que se desviou da palavra de Deus para viver aquilo que elas acham que é o correto, né? Então vamos lá. Então esses são esses filhos a qual Deus está dizendo, né? Verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, ou seja, o remanescente de Deus, outra carga eu não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, fazendo um resumo em si, a igreja se corrompe, se prostitui, mas Deus tem um remanescente que é levantado, um remanescente que está sendo protegido por Deus, que prega a palavra de Deus, que prega a verdadeira doutrina, que tenta desmascarar os enganos que estão sendo introduzidos aí dentro da igreja. E este povo que em determinado momento estava sendo oprimido e calado, ela vai levantar a sua voz. E nós damos início aí à revolução. Revolução? Ou não, revolução. Nós damos início aí à reforma protestante. Isso mesmo. Então, a igreja que começou em 538,
né, a igreja de Tiatira, ela encerra aí em 1517. Nós podemos citar essa data, né, que é a data a qual Lutero prega as 95 teses. Né? Nós chegamos até o tempo aí de Lutero. Né? Antes de Lutero, muitos outros reformadores vieram, tá bom? E Lutero continuou essa reforma. Reforma porque ele queria fazer uma reforma dentro da igreja, porque tinha muitas coisas que ele não concordava de acordo com a palavra de Deus. Então é isso, pessoal. Nós paramos por aqui, né, nessa parte aí da Reforma Protestante, né, em 1517, e daremos continuidade amanhã ao falarmos da próxima igreja, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, né, aliás, eu espero ter ajudado um pouco você a compreender, né, esse tema do Apocalipse. E se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Curta, compartilha e Deus abençoe cada um de vocês.